Peguem lá a apostila de vocês. A gente vai fazer as correções hoje, então. A gente está encerrando a unidade, né? A prof já explicou tudo, agora só falta fazer as correções. Então, nós estamos lá na página 53. A gente terminou a aula sexta-feira no texto falando sobre a independência do Brasil e a independência dos países latino-americanos, dos outros países que pertenciam à Espanha. Então, eu quero falar para vocês algumas diferenças que são importantes. O Brasil, quando se tornou independente, em 1822, quem se tornou representante aqui no país foi Dom Pedro I, filho de Dom João VI, ou seja, um representante português. O Brasil, após a independência, continuou sendo uma monarquia, ou seja, continuou com representante português aqui no Brasil, continuou com o poder centralizado na mão de um monarca, de um rei, que seria o imperador, que seria Dom Pedro I. A galera achava que Dom Pedro I teria um governo que não era absolutista, ou seja, que ele governaria juntamente com o parlamento. Então, havia uma ideia que Dom Pedro era uma figura muito positiva, ou seja, a imagem de Dom Pedro foi construída de maneira positiva. Afinal de contas, o Brasil se tornou independente com Dom Pedro I, mas a gente vai ver que depois não vai ser assim como imaginava-se, principalmente a elite brasileira. Então, que vocês não podem esquecer, que o Brasil, em 1822, torna-se um país independente. A independência do Brasil, ela é arquitetada, ela é construída, né, por uma elite brasileira. A maioria da população nem sabia o que estava acontecendo, porque a maioria da população era escrava. Tendo em vista isso, o Brasil se torna independente e continua sendo uma monarquia, com um representante português aqui no nosso país. É diferente dos países latino-americanos, do restante dos países latino-americanos, da colonização espanhola. Então, nós falamos que nós temos colonização portuguesa, Brasil, relação com Portugal, e colonização espanhola, ou colonização hispânica, é a mesma coisa que colonização espanhola. Então, colonização espanhola ou colonização hispânica, que é a mesma coisa. Tá? A colonização espanhola e a colonização hispânica ela é diferente por quê? Lembrem que lá em Portugal, tá? O que aconteceu? A família real veio para o Brasil. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Muito bem. Napoleão também invadiu a Espanha. Então, Napoleão Bonaparte também invadiu a Espanha, certo? A diferença é que o rei espanhol não veio com a família real para a América Hispânica ou para a América Espanhola, ele ficou lá. Então, Napoleão destronou o rei espanhol perdeu o seu trono e Napoleão Bonaparte colocou lá na Espanha o seu irmão. Ou seja, quando as colônias hispânicas perceberam que o rei espanhol não estava no poder, que quem estava no poder era o irmão de Napoleão Bonaparte, não era mais o rei que governava aqui, começou um movimento das colônias espanholas também em prol da sua independência. Qual é a principal diferença? É que no caso das colônias espanholas não houve uma unificação do território. Pensem, formaram-se vários países menores. Por exemplo, nós temos Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Suriname, tá? E havia um movimento das colônias espanholas para eles se unificarem contra a Espanha, mas isso não aconteceu. No caso do Brasil, havia movimentos separatistas no Brasil, ou seja, Pernambuco, quando fez a insurreição pernambucana, o que eles queriam? Ele queria se tornar independente, mas
Pernambuco, não todo o Brasil. Ou seja, havia movimentos separatistas que não deram em nada. Por que não deram em nada? Porque o representante português, que era Dom Pedro, sucumbiu isso. Não deixou isso acontecer, nem Dom João, nem Dom Pedro. Então, unificou o território como uma monarquia. As colônias hispânicas ou as espanholas formaram países menores, tá? E formaram repúblicas, ou seja, não eram monarquias. Então, qual é a principal diferença entre a emancipação política do Brasil e a emancipação política das colônias que pertenciam à Espanha? A do Brasil, tá? A coroa portuguesa vem para o Brasil e consolida-se aqui. No caso das colônias hispânicas ou das colônias espanholas, o rei espanhol é destronado por Napoleão Bonaparte, mas ele não vem para suas colônias, ele fica lá. E aí aqui percebe-se que não tem mais o rei, e quem está no poder é o irmão de Napoleão Bonaparte. Eles começam a se organizar aqui nas colônias espanholas, também para conseguir sua independência, mas não formam um território unificado, vão formar países menores. Por quê? Porque em cada região havia uma elite, e essa elite também queria estar no poder, não queria se unificar e não queria perder espaço. Por isso que vai formar países menores, porque cada região vai ter uma elite no comando que quer que os seus objetivos estão relacionados ao seu poder. Então, na América Espanhola, não tem unificação dos países, formam-se os países que nem como nós conhecemos hoje. Então nós temos a formação de países menores e países que são ligados à república, não um regime monárquico como o nosso país. Entenderam a principal diferença, gente? Entre a independência brasileira, ou a independência do Brasil, colônia portuguesa, e a independência das colônias hispânicas ou das colônias espanholas. O Brasil se constitui, depois da sua independência, uma monarquia absolutista, porque quem está no poder, Dom Pedro, é um regime monárquico, com um representante português, é a unificação de um território. Não teve emancipações menores, não rolou a ideia de Pernambuco, de tornar Pernambuco independente do restante do Brasil. Então, unificação do território, num regime monárquico, com representante português. América Espanhola, certo? Formação de países menores, com interesses das suas elites, não houve unificação do território e formou países menores com alto índice também de desigualdade, assim como o índice de desigualdade aqui no nosso país. Certo? Conseguiram compreender? Oitavo ano. Entenderam, gente? Isso, pelo menos. Coloque a mãozinha ali. Sim. Tá bom. Ó, o texto vai falar disso que eu acabei de explicar, certo? Vai falar dessas relações. Esse texto em rosa que nós começamos a ler na sexta-feira. Bom dia, Diana. Bom dia, Gi. Estou feliz que vocês estão na aula. Ó, então vamos lá. Número 1, tá? Um texto que a gente já leu na aula passada, agora só estou retomando e explicando. O número 1 fala o seguinte: o texto afirma que o Brasil, diferentemente das colônias espanholas da América Latina, não sofreu um vácuo de poder. Tá? O que seria esse vácuo de poder? E por que o Brasil não passou por tal experiência? Vácuo de poder aqui no texto é o que eu acabei de explicar, certo? Porque a Espanha foi invadida por Napoleão Bonaparte e Napoleão Bonaparte destronou o rei espanhol, ou seja, tirou ele do poder. Então houve uma ausência de poder no território espanhol. Isso é o que ele chama de vácuo de poder. Tá? Quem ficou no poder? O irmão de Napoleão Bonaparte. As colônias começaram a perceber essa ausência do rei. E aí, o que começou a acontecer? Um movimento aqui nessas colônias, certo? Esse movimento era para quê? Tá? Para essas colônias se tornarem independentes, certo? Entenderam?
Podemos Sim. continuar? Sim. Bom dia, prof. Tudo bem? Meu café demorou para sair. Não tem problema. Olha só. O texto, número 2, estamos lá na página 53, tá maluco? Página 53. Beleza. Ó, número 2. O texto aponta outra importante diferença entre os processos de independência do Brasil e dos outros países da América 17 Latina. pessoas. Identifique-a e explique o motivo dessa diferença. Então, a independência dos países latino-americanos em relação, por exemplo, ao Brasil, tá? Qual é a principal diferença? É que no Brasil o território continuou unificado, tá? E essa unificação sob uma monarquia, certo? Não houve separação no Brasil. Houve lá a insurreição e a revolta pernambucana em 1817, sim, mas Dom João, que ainda estava aqui, não tinha ido para Portugal em 1817, ele vai para Portugal em 1821, ele coíbe essas manifestações. Então, o território brasileiro continua unificado e a independência do Brasil vai ser organizada e vai ser mantida de forma monárquica. Então, nós vamos constituir uma independência e uma relação de monarquia, ou seja, uma relação ainda com Portugal, diferente dos países latino-americanos, que não se unificaram, formaram países menores e países ligados à ideia de república, não de monarquia, como foi o caso do Brasil. Tranquilo, gente? Certo? Então, vamos lá na página 54. Página 54, para nós fazermos a correção. Qualquer coisa vocês me falem, eu volto, tá? Não tem problema nenhum. Ó, página 54. Número 1, tá? Enumerar o número 1 de acordo com a ordem cronológica que aconteceram os fatos aqui ligado ao processo de independência do Brasil, certo? Então, número 1 ali, o que é? O que aconteceu primeiro? Tá? A invasão da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte. Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, Napoleão Bonaparte invade a Península Ibérica, ou seja, invade Portugal, invade a Espanha. Automaticamente, nós vamos ter a vinda da família real. Como não está colocando ali vinda da família real para o Brasil, o que tem ali? Chegada da corte portuguesa na Bahia. Lembrem-se que eles eram para vir direto para o Rio de Janeiro, mas aí não deu certo a viagem, deu um problema, eles tiveram que atracar primeiramente em Salvador, na Bahia. Então, eles chegaram, o lugar que a família real chegou em primeira mão foi na Bahia. Lá na Bahia, já Dom João já faz a abertura dos portos, certo? Ele não perde tempo, tá? E então aí acaba o fim do pacto colonial. O Brasil pode comercializar com outros países que não é somente Portugal. Então, número 1, Napoleão invade a Península Ibérica. Número 2, a corte chegada da corte na Bahia. Número 3, primeira coisa que ele faz, abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ou seja, agora a Inglaterra vai poder comercializar com Portugal, que era o que os ingleses queriam. Por isso que os ingleses protegeram, escoltaram a corte até o nosso país. Aí, número 3, então, né? Número 4, desembarque oficial da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Da Bahia, eles vieram diretamente para o Rio de Janeiro, com mais de 16 mil pessoas, certo? Lembrando que o Rio de Janeiro, nessa época, não chegava a 50 mil pessoas, de repente recebe mais 16 mil pessoas. Lembrem que eu falei que eles colocavam nas casas o símbolo PR, ou seja, príncipe regente, mas que as pessoas liam, né? As pessoas as pessoas mais simples, ou as pessoas que perderam suas casas, põem assim na rua, é a leitura do povo,
porque, afinal de contas, eles tinham que sair para ceder o lugar para a corte portuguesa, sua família e seus agregados. Tá? Então, 4, desembarque oficial da corte portuguesa no Rio de Janeiro. 5, a assinatura do Tratado de Navegação e Comércio e Paz e Amizade com a Inglaterra. Ou seja, agora os produtos ingleses chegam no Brasil com uma taxa mais baixa. O benefício é para os ingleses. Outra coisa, os ingleses vão ser os únicos que aqui no Brasil vão ter liberdade religiosa, porque lembram que os ingleses eles são em maioria anglicana, né? Ou seja, eles não são de maioria católicos. E aqui no Brasil é um país que vai se formar na sua história, um país católico. Então, os ingleses são os únicos que podem professar outra fé. Outra coisa, se cometerem algum crime aqui no Brasil, eles vão ser julgados pela corte inglesa, não pela corte, no caso, brasileira. Certo? Eles vão ter inúmeros benefícios. Então, número 5, assinatura do Tratado de Navegação e Comércio. Número 6, benfeitorias no Rio de Janeiro, Banco do Brasil, Jardim Botânico, pavimentação das ruas, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, universidades no Rio de Janeiro, né? Banco do Brasil, lembra que eu falei para vocês que o Banco do Brasil surge e daí eles começam a emitir notas, aí gera uma crise gigantesca, que não tem fiscalização, que eles não conseguem punir o que vai acontecer no nosso país, já começa um desvio de dinheiro gigantesco na formação do primeiro banco brasileiro, que é o Banco do Brasil. Tá? Então, as benfeitorias do Rio de Janeiro. 7, elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal. Ou seja, o Brasil não vai ser mais uma simples colônia. Ele vai ser elevado à categoria de Reino Unido. Gente, realiza. Isso, tipo, aos olhos dos portugueses, ei, peraí, agora o Brasil não é mais uma colônia? O Brasil é uma categoria de Reino Unido? Nós estamos perdendo nossa colônia? Aí o Portugal entende que está perdendo a sua colônia, por isso vai exigir a volta da família real para Portugal, porque existe a ideia de recolonizar essa colônia, para não perder essa colônia, porque havia uma relação de dependência com Portugal e o Brasil. Muito bem, elevação então do Brasil a Reino Unido de Portugal, 7. 8. Revolta em Pernambuco. Lembrem que as benfeitorias são aonde? No Rio de Janeiro. A galera do Nordeste se sente abandonada. O açúcar está em declive, ou seja, existem problemas financeiros, problemas econômicos. E aí esse sentimento de abandono faz com que Pernambuco comece um movimento pró-independência, emancipação política, certo? Desta região, né? Por esse sentimento de abandono. Aí depois, então, onde eu estava aqui, 8, né? 9, Revolução Liberal do Porto, ou seja, a galera de Portugal começa a se movimentar. Dom João, quando veio para o Brasil, raspou o tacho, ou seja, deixou Portugal à míngua, nas piores condições possíveis, tá? Limpou tudo, toda a grana, deixou eles na pior situação. Então, agora estão exigindo o que é a Revolução Liberal do Porto. É um movimento lá em Lisboa para o retorno da família real para Portugal. O negócio é o seguinte, nós queremos essa galera de volta porque nós queremos recolonizar a nossa colônia, que nos pertence. Então, eles começam a falar também, a dizer para Dom João, que se você não vier, para Dom João, Carlota Joaquina e toda a família real, se vocês não vierem, vocês vão perder a coroa. Vocês não vão mais ser reis de Portugal. Então, com medo de perder a coroa, Dom João VI, com Carlota Joaquina, e parte da galera, parte dela, volta para Portugal, parte da corte. Outra parte fica aqui no Brasil, junto com Dom Pedro. Certo? E depois, Portugal também quer o retorno de Dom Pedro a Portugal, que não vai acontecer, né? Então, Revolução Liberal do Porto. 9. 10. Tá, gente? 10 é o quê? O dia do
fico. Fevereiro de 1822. Diga ao povo que se for para o bem da humanidade, salvação de todos, eu fico. Ou seja, Dom Pedro resolve ficar no Brasil, porque ele começa a ter algumas alianças importantes. A elite brasileira, a maçonaria, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os 3 estados, não esqueçam disso, que apoiam a independência do Brasil. Então, o processo emancipatório do Brasil é formado por uma elite que tem como apoio somente os 3 estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, certo? Então, a ordem, só conferindo a ordem lá, do número 1, 3, 2, 4, 7, 1, 6, 10, 8, 9 e 5, certo? Aqui o professor fez um resumo de todo o processo de independência do Brasil. Beleza? Entenderam, gente? Alguma dúvida? Ou tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, tá bom. Vamos lá. Número 2, então, da página 54. Explique como a transferência da corte portuguesa para a colônia, em 1808, contribuiu para o processo de independência do Brasil. Tá? Agora, a corte portuguesa está no nosso país. Então, a invasão de Napoleão Bonaparte fez com que, tá, o rei de Portugal viesse para cá e a corte agora está aqui. Se eu estou aqui nesse país, que é na minha colônia, eu vou fazer mudanças porque agora eu estou aqui. Então, esse é o ponto que vai fazer com que o país comece a se movimentar em prol da sua emancipação política. Lembrando que a primeira coisa, uma das mais importantes, é o fim do pacto colonial. Ou seja, agora o Brasil não vai mais vender e comprar dos portugueses. Então, isso é essencial nesse processo. Certo? Beleza? Sim. Então, tá bom. Ô, Gui, lê pra gente a número 3, a número 3, por favor, da página 54. O que foi, Fran? Desculpa. Lê a número 3, da página 54. Sim. 3, né? Isso. Tá. Sobre a Revolução Liberal Calma aí. Sobre a Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820, lê as informações a seguir e assinale a correta. Pode ler, Gui. Todas elas a gente vai ver qual é a correta. A. Objetivava acabar com a escravidão nas colônias portuguesas, começando pelo Brasil. Realiza, né, que Portugal queria acabar com a escravidão, né? Pode ler a B. De caráter liberal, limitava o poder do rei, buscava a retomada das relações coloniais. Isso mesmo. Então, a alternativa correta que o Gui falou, acabou de falar. Ela é liberal, certo? Porque ela quer limitar o poder do rei, porque o rei está aqui. Realiza, gente, o rei está aqui. Então, eles têm que limitar esse poder. Se eles não limitam o poder de Dom João aqui, e aí depois, posteriormente, eles querem fazer isso com Dom Pedro, que não vai rolar, eles estão à beira de perder a sua colônia. E aí, qual é o objetivo principal deles? Buscava a retomada das relações coloniais, buscava recolonizar o Brasil, queria que o Brasil se tornasse novamente somente uma colônia portuguesa. Agora não, ele já é Reino Unido, agora não, ele já faz comércio principalmente com os ingleses, já tem uma elite aqui que está lutando pelo processo de emancipação política, certo? Então, a alternativa certa é a alternativa B, tá? De bola. Vamos lá. A número 4 é uma questão do Enem, certo? Ô, Guga, consegue ler pra gente? Guga, por favor. Gustavo. Página que tá. Página 54, Guga, número 4. É uma questão do Ninguém tá Enem. prestando atenção, hein?
54, número? O número 4, é uma questão do Enem. Tá. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caídos, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais como se depreende dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti que circulavam entre a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu despejo por mudanças. Pode parar aí, Tagui. Ó, pode parar aí já. Olha só, gente. O Haiti foi o único país, foi o país que conseguiu sua independência na América Latina, o primeiro, certo? Ou seja, ali do México para baixo, né? A América Latina é do México para baixo, né? Estados Unidos, Canadá, ali para cima, América anglo-saxônica por conta da questão da língua, certo? Lembra lá do latim, do Império Romano. Então, países que foram colonizados por Espanha, Portugal e França, que é o caso do Haiti, colonização latina, né, por conta da língua. Então, o Haiti foi o primeiro país a se tornar independente, e a independência do Haiti é uma coisa tipo top das galáxias. Em que sentido? Top para a galera mais pobre e tipo um perigo para a galera que está na elite. Porque a independência do Haiti foi feita, gente, por escravos, pela população negra e pobre. Então, realiza que o movimento encabeçado pela população pobre, escrava, esse movimento começa a dar burburinhos. E no Brasil... Já não gosta dos ricos. Isso mesmo. Aí, o que acontece, gente? O Brasil é maioria escravo. O Brasil é a maioria negra. O Brasil é a maioria pobre. O Brasil é a maioria analfabeto. Ou seja, o Brasil... da independência do nosso país, é um país escravocrata, pobre, certo? E analfabeto. A maioria é negra, a maioria é escrava. De repente, acontece uma independência como aconteceu no Haiti. Então, o que a elite pensa? Ó, o negócio é o seguinte, ou a gente se une e a gente torna o país independente, ou de repente, eles são em maioria. E se eles seguirem o exemplo do Haiti? E se eles também quiserem se tornar independentes, quiserem mudanças? Então, a elite começa a perceber que se ela não se assume como protagonista, que ela não se assume como liderança, e é ela que vai fazer a independência, e não a população pobre e escrava, se ela não faz isso, a população começa a ver o exemplo do Haiti e começa a querer fazer isso também. Então, havia, de certa maneira, um medo por parte da elite brasileira, tendo como exemplo a própria independência do Haiti. Então, o Guga leu a letra A, certo? Que é correta. Olha lá, dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando o desejo de mudanças. Então, eles queriam mudanças. Essas mudanças não vão acontecer na independência. Essas mudanças só vão acontecer, certo? Lá quando o Brasil está perto de se tornar uma república. Então, lembrem-se que o fim da escravidão no Brasil é 1888, Lei Áurea. Ou seja, o Brasil se tornou independente. O Brasil, depois da independência, o Brasil se tornou uma monarquia, o representante é português e o Brasil continua escravocrata. Não houve mudanças significativas para a maioria da população. Houve mudanças para a elite brasileira que estava se livrando da coroa portuguesa, certo? Então, alternativa A. Número 5 é verdadeiro ou falso. Em 1805, Napoleão Bonaparte invadiu a Grã-Bretanha e destronou o rei inglês. Não, né, gente? Realiza. Napoleão nunca invadiu a Grã-Bretanha. Napoleão, a relação com a Inglaterra sempre foi considerado o inimigo de Napoleão e, para isso, ele decretou o bloqueio continental. Não invadiu a
Grã-Bretanha. Próxima. Portugal, apesar da proibição do imperador francês, permaneceu comercializando com a Inglaterra, porque dependia dos produtos britânicos. Sim, Portugal tinha uma relação de dependência com os britânicos, por isso não podia acabar o seu comércio com eles. Portugal vendia vinho para os britânicos, mas comprava dos britânicos produtos têxteis, ou seja, era uma relação de dependência. E lembrem-se que 70% da exportação de Portugal para os britânicos dependia da nossa colônia, ou seja, dependia do Brasil. Próxima, então, verdadeiro, né? Napoleão adotou uma política ofensiva de derrotar a Inglaterra indiretamente. Sendo assim, proibiu todos os países europeus de realizar comércio com os ingleses. Sim, bloqueio continental. E última, a coroa portuguesa, derrotada pela invasão napoleônica, foi obrigada a exilar-se no Brasil, tá? Como punição pelo desrespeito ao bloqueio continental. Não, gente. Ela não foi derrotada. Ela fugiu. Tá? Não houve um conflito entre a coroa portuguesa e as tropas de Napoleão. Porque quando eles souberam que Napoleão ia para Portugal, eles vazaram. Eles fugiram. Então, 16 mil pessoas no porto. E a Dona Maria, a mãe de Dom João, que era vista como Dona Maria louca, ela dizia assim, ó, vamos devagar, não precisamos correr, porque as pessoas não podem perceber que nós estamos fugindo. Não, ninguém ia perceber que 16 mil pessoas no porto, todos da coroa portuguesa, eles não estão fugindo, vão passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Mas ela dizia isso, ele não precisa correr, porque ninguém precisa saber que nós estamos fugindo. Então, eles fugiram. Não chegaram a ter um conflito, né? Não foram derrotados porque não houve enfrentamento. Certo? Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Certo, galera? Tranquilo? Alguma pergunta? Tudo certo? Entenderam? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então tá jóia. Olha lá, então vamos fazer a nossa correção lá do nosso CA, então, para a gente encerrar a unidade. Então, página 23 do nosso CA, para vocês pegarem lá, peguem o CA de vocês. Nós vamos fazer a correção 23, 24, 25 e 26. Da 23 a 26, certo? Para a gente poder encerrar. Gente, olha só. Falta 3 minutinhos. Vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui, já vou mandar outro link, senão vai ficar a correção do CA pela metade. Enquanto isso, vocês se organizem, peguem o CA, página 23, e a prof já manda outro link, tá? Para não ficar a correção quebrada. Tipo, ter que mandar outro link no meio da correção, porque a gente não vai fazer essa correção em 3 minutos, né? Não vai dar tempo. Certo? Então, amores, ó, estamos em 19 pessoas, continuaremos em 19 ou mais, certo? Fiquem aí ligadinhos comigo, por favor. Ó, meu coração para vocês. Já manda outro link.